Olá, querido, olá, querida. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no conforto da sua casa. Eu me chamo Estefânia Rocha, sou professora de processo penal do Eu Vou Passar e vou trabalhar com você algumas questões muito importantes para o concurso da Polícia Civil. Professora, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, nós vamos tentar traçar as melhores estratégias para que você consiga compreender como é que vai funcionar a cabeça do teu examinador, não é? Nós sabemos que, óbvio, claro, que a sua meta é o quê? É passar, não é? Ó, eu vou passar. É isso que você diz para você todos os dias, tá? Então, nós vamos trazer para você aqui nesse curso 10 horas de intensa informação sobre tudo aquilo que nós achamos importante para esse concurso, que é o concurso, sem dúvida, da sua vida, é o concurso da sua aprovação, ok? Mas antes de começarmos a resolver as questões, nós vamos conversar um pouquinho, vamos estabelecer essa nossa conexão, essa nossa ligação, porque a partir de agora eu entro na sua casa, começo a fazer parte da sua vida e você entra aqui, ó, no meu mundo, começa a fazer parte do meu mundo, começa a fazer parte desse mundo que é o nosso mundo aqui do curso Eu Vou Passar, fazendo uma excelente escolha que é adquirir o nosso curso. Então vamos lá. Professora, em primeiro lugar, eu gostaria de saber como é que nós vamos ter um contato, né? Eu queria fazer algumas perguntas, eu queria que a senhora me direcionasse para algum contato seu. Ora, nós vamos colocar aqui para você alguns contatos que você pode ter conosco diretamente, tá? Mas você também já sabe quais são os contatos que você tem com o curso Eu Vou Passar. Sabe que nós temos lá os canais de atendimento para os nossos alunos. Mas você quer tirar uma dúvida mais pontual? Então não tem problema. Nós estamos comprometidos com a tua aprovação. Essa é a minha meta, essa é a nossa meta, essa é a meta do curso Eu Vou Passar, ok? Então vamos lá. Professora, eu quero saber como é que eu faço para te encontrar lá no Instagram, porque eu quero seguir você, quero ver suas dicas, quero ver, além desse curso aqui que nós vamos trabalhar, as dicas que a senhora vai trazer pra gente, tá? Então, professora, eu quero também te seguir lá no Periscope. Então, nós vamos colocar aqui para você o endereço do Periscope. Professora, eu também quero, e eu não tenho Periscope, eu não tenho Instagram, eu só tenho fanpage, eu só tenho Facebook. Filho, filha, vê só, ó, você vai ter um canal direto comigo, queira você ou não, tá? Então, eu tô à sua disposição, porque eu já te disse que a nossa meta é levar você à aprovação, beleza? Eu vou te colocar esses 3 canais aqui, tá? De comunicação, canais que nós podemos aí tirar algumas dúvidas, óbvio, às vezes surge uma duvidazinha ou outra que você, no decorrer dos estudos e da resolução das questões novamente, surge algum pontozinho que você ficou ali meio que inseguro e nós estamos aí para te ajudar, ok? Corta na tela, Arthur, vamos lá, vamos anotar aí. Professora, no Instagram, onde é que eu posso, tá? Qual que é o endereço que eu posso te encontrar no Instagram? Como que eu vou te encontrar, professora? Vamos lá. Ó, turminha, no Instagram, o endereço da prof é Estefânia, ó, Estefânia, sem acento, tá? Estefânia Rocha, tudo junto, tá bom? Bom, se você não tem Instagram ou não quer só seguir no Instagram, vamos ver como é que você faz para me encontrar, então, e acompanhar as nossas dicas lá no Periscope, tá? Então, professora, e no Periscope, certo? Periscope. No Periscope, você vai nos encontrar com o seguinte endereço, profa, ó, tudo junto, tá, galera? Estefânia Rocha, ok? Facinho, 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 como caldo de cana, bem docinho. Então, Periscope, já matou? Professora, agora eu não tenho Periscope, eu não tenho Instagram, eu quero fanpage, eu quero Facebook, tá? Então, vamos lá, vamos pro Facebook, ó, Face, tá? No Facebook, você vai procurar, tá? Existem pouquíssimas pessoas com o meu nome, tá? Então, vamos lá, tenta lá assim, ó, Estefânia
Oi? Um errozinho aqui. Estefânia Rocha. Certo? Estefânia Rocha. Professora, fanpage. Preciso da sua fanpage. Só para acompanhar tudo lá que você vai postar. Vai para fanpage. Ok? Fanpage. A nossa fanpage é Profa Estefânia Rocha. Com acentozinho. Ok? Então, turma, esses são os nossos canais de comunicação. Essa aqui, ó, é a forma que você vai nos encontrar para tirar alguma dúvida que você, porventura, tenha de um outro ponto da matéria ou para acompanhar aí as nossas dicas diárias, ok? Corta para mim, Arthur, por favor. Então, queridos, está aí, você já fez as suas principais anotações sobre como você vai encontrar a professora e, além disso, se você precisar manter contato aqui com o curso, você já sabe, na área do aluno, você tem lá um canal direto com o curso, eu vou passar, beleza? Bom, professora, vê só, a senhora já deu os canais de comunicação, agora a senhora precisa estabelecer como é que nós vamos trabalhar a partir de agora. Veja só como é que eu preciso que você trabalhe. Turma, treinar questões é muito importante para o seu concurso e para a sua aprovação. É um marco definidor para aquele candidato que vai conseguir ser aprovado. Por quê, professora Estefânia? Ao longo desses 9 anos dando aula para concurso, eu percebo que existe uma diferença muito grande entre o aluno que treina questões e entre o aluno que só assiste aula. Óbvio, você tem que assistir aula, fazer seus apontamentos e você também precisa treinar muito. Porque à medida que você treina, você consegue entender como funciona a cabeça do teu examinador, ok? Só que é o seguinte, óbvio que dentro da matéria de processo penal, existe uma forma de você trabalhar esse treinamento. Tanto a banca, né, CESP-UNB, que é a temida de todas, e eu vou mostrar para você que ela é, olha, a melhor banca para se trabalhar. Primeiro, acaba com esse negócio de falar assim, ai, aquela banca é difícil, aquela outra banca é ruim, tá? Acaba com isso. Não existe banca difícil, não existe banca ruim quando você está preparado e tenha certeza que se você faz aquilo que deve fazer, se prepara como deve se preparar, ó, filho, vê só, tem banca difícil, não tem banca difícil, você passa por cima de tudo, tá? Então vamos lá. Professora, nós vamos precisar de, na hora da resolução de questões, estar com aquela coisa linda chamada vade-mecum do lado da mesa. Ah, meu Deus do céu, esse negócio chamado vade-mecum eu não acredito. De novo. Ah, o professor fulaninho de tal já falou isso. De novo. Amor, em processo penal, eu posso falar de processo penal, de direito penal, de legislação especial penal, porque essas são as matérias que eu leciono. Aqui eu estou falando com você de processo penal. Veja, as bancas, sobretudo aquela mais temida, CESP-UNB, ela costuma cobrar o texto de lei. Ah, não, não acredito nisso não. Professor, é a jurisprudência, é só a doutrina. É não, filho. Vê só, a premissa maior da banca é texto de lei. E ali, depois desse texto de lei, que é a base das questões trabalhadas pela banca, pelo CESP-UNB, né? Nós temos aí outros desdobramentos, que quando você conhece a lei, fica mais fácil de você resolver a questão. Então vamos lá. Eu preciso muito que você comece a trabalhar as questões com o teu vade-mecum do lado. Você sabe por que se chama vade-mecum? Porque vai com você para onde você for. Não é? Então, sentou para resolver questões, sentou para conversar com a tia Stefânia sobre as questões da prova e as potenciais questões de prova que podem aparecer no teu concurso, amor da minha vida, eu preciso que você pegue o vadinho, ó, teu amor, coloca do lado. Por quê? Porque eu vou citar alguns artigos. Eu vou falar assim, olha, essa questão, ela tem um fundamento no artigo tal. E você vai precisar abrir o artigo, conferir o artigo, marcar o que é pontual, para na hora da sua prova você lembrar. Nunca esqueça o que eu vou te dizer agora.
Sabe como é que aqueles candidatos que passam, eles correlacionam o motivo do sucesso e da aprovação deles no concurso? Eles sempre dizem assim, ó, eu aprendi de uma forma. Qual foi a forma que eu aprendi para passar nesse concurso? Pelo que eu escutei, pelo que eu escrevi, pelo que eu li e pelo que eu falava. Então você vai precisar ler a lei, você vai precisar pronunciar essa lei para você ouvir, você vai precisar ver as questões. Então você vai precisar utilizar esses sentidos, ok? Estamos combinados? Podemos começar? Ah, professor, eu estou pronto e nós vamos agora seguir, ó, para a batalha. Começou a guerra e nós vamos agora partir para buscar a sua aprovação, mais um passaporte aí na busca pelo seu sucesso, beleza? Vamos então para a nossa primeira questão. Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, turma, princípios constitucionais processuais penais. Você tem que ter em mente uma coisa, veja só. Princípios é base. Etimologicamente, ai, professora, peraí, não, meu irmão, peraí, fala a língua da galera da polícia. Não fala esse negócio de etimologicamente, que eu não tô entendendo esse bagulho aí. Vê só. O sentido da palavra princípio é que essa professora é meio despojada mesmo. Ó, o princípio, o significado da palavra princípio, ela vem de fundamento, de algo que está começando, do início. Então, se você vai estudar direito processual penal, filho, filha, vê só, eu preciso que, antes de mais nada, você dê uma passada pelos princípios constitucionais processuais penais. Professora, onde é que estão esses princípios? A sua grande maioria vai estar no artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Provavelmente você já deve ter estudado princípios processuais constitucionais e eu vou trazer aqui para você um princípio que teve uma modificação recente e que não vai cair em prova, não, claro que vai. Vai despencar em prova e eu preciso trabalhar com você essa modificação. Então eu vou trazer para você, tá? 2 princípios muito importantes e óbvio que eu vou falar rapidamente de outros princípios. Beleza? Fechou? Então vamos para a nossa primeira questão. Corta na tela, Arthur, por favor. Então vamos lá. Ó, a nossa primeira questão, ela fala assim: os efeitos causados pelo princípio, ó, e aí você marca aí no seu material, ó, pelo princípio constitucional da presunção da inocência, no ordenamento jurídico nacional, incluem a inversão no processo penal do ônus da prova para o acusador. Corta na tela para mim, por favor, Arthur. Professora, eu preciso observar o seguinte, vê só. Presunção de inocência é aquele princípio que está no artigo 5º da Constituição, inciso 57. Que princípio é este? É aquele princípio que você já escutou aquela frase: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A partir de então, eu quero que você coloque vírgula, porque nós temos uma regra nova que o STF criou. Mas primeiro eu vou responder essa questão e depois eu volto a tratar contigo do que foi que o STF mudou, que eu acho muito importante que você guarde essa informação. A questão, ela vai me dizer, obviamente, uma coisa muito importante. No final da questão, você observou que ela disse exatamente assim, ó, influi na inversão do ônus da prova. Professora, esse princípio da presunção de inocência, que também é conhecido como princípio da não culpabilidade, que também é conhecido como princípio do estado de inocência, né? A tua banca pode colocar esse princípio com estas 3 nomenclaturas, com esses 3 nomes, né? Esse princípio pode aparecer com o nome princípio da presunção de inocência, pode aparecer com o nome não culpabilidade ou estado de inocência. Pois bem, ele vai me trazer 2 desdobramentos importantes. Ah, professora, como assim? Vê só. Esse princípio, ele vai me garantir ou garantir para o investigado ou para o acusado, investigado na fase do inquérito, acusado na fase da ação. Filho, filha, vê só, preste atenção. O princípio da presunção de inocência, ele
passa a surgir já na fase do inquérito, tá? Inquérito, procedimento de natureza administrativa, né? Então, a presunção de inocência, como regra número 1 de tratamento, é a primeira coisa que eu devo me lembrar. Então, o princípio da presunção de inocência, ele vai se desdobrar, ele vai se desdobrar como uma primeira regra. Qual a primeira regra? A regra de tratamento. Lê para mim o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Lá vai ter o quê? Ninguém será tratado. Então, destaca, ninguém será tratado, como se culpado fosse, tá? Primeira regra, regra de tratamento. Ele vai ser tratado presumidamente inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vírgula, porque tem exceção e você vai saber já já a exceção. A segunda regra, não é, que vai me conduzir a esse desdobramento do princípio da presunção de inocência, é a regra do ônus probatório. Professora, traduza isso, porque eu preciso entender. A senhora é da área jurídica, eu não sou não. Eu estou estudando para ser polícia e a senhora precisa falar numa linguagem que eu entenda. Veja, quando nós falamos em ônus, ônus significa, para o processo penal, lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, o que é que tem lá? Quem alega prova, beleza? Então, se o Ministério Público, por meio da sua ação, diz que Arthur matou uma pessoa, quem tem que provar que Arthur matou uma pessoa? É o Ministério Público, é o Estado. Aí você completa a frase, porque Arthur é presumidamente inocente. E uma das regras do princípio da presunção de inocência é que aquele que alega tem que demonstrar. Se o Estado alega que o Arthur cometeu crime, é o Estado quem tem que provar que Arthur é a pessoa que praticou aquele crime, ok? Então, quando nós falamos que existe ônus probatório, perceba que o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade decorre dessa regra. Daí, a questão de número 1, você vai marcar o quê? Correta. Essa questão ela está certíssima, ok? Por quê? Porque eu tenho uma regra de tratamento e eu tenho uma regra de ônus probatório. Então, se o Estado alega que Arthur cometeu o crime em razão do princípio da presunção de inocência, é o Estado quem tem que provar a prática da infração penal. Beleza? Então, vida que segue, segue a vida. Vamos então para a nossa segunda questão, ok? Corta na tela, Arthur, por favor. O princípio da inocência está expressamente previsto na Constituição Federal. Daí, turma, nós falarmos que é um princípio processual penal constitucional. E estabelece que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. É isso mesmo? Então vamos lá. Razão pela qual se admite a prisão, se admite a prisão penal do réu após a produção da prova que demonstre sua culpa. Vamos então analisar isso. Corta para mim, Arthur, por favor. Só para mim. Deixa só em mim, só tira quando eu pedir. Turma, vamos lá. A questão, ela me diz assim. A pessoa, ela é presumidamente inocente, né? Só que vai me permitir que essa pessoa, ela fique presa e vai me permitir, a própria questão, ela já, se você for voltar para ler a questão aí no seu material, ela diz que é admissível a prisão do réu após a produção da prova e após se demonstrar a sua culpa. Lindos, lindas. A questão é de 2011, certo? Vamos conversar. A questão realmente ela está errada, certo? Ela não está certa, essa questão ela está errada. Por quê? Porque o marco limitador do princípio da presunção de inocência não é a produção da prova. O marco limitador do princípio da presunção de inocência, ou seja, o limite para que eu fale em presunção de inocência é a pessoa será tratada como se inocente fosse, o ônus de provar, né, que, por exemplo, o Arthur, meu exemplo foi o Arthur, que é o Arthur hoje que me grava, né? O Arthur cometeu um crime, é do Estado, então esse ônus probatório vai se transferir para quem acusa,
não é? Então, isso é presunção de inocência e a pessoa vai ser tratada assim até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O nosso legislador constitucional, constituinte, não criou a regra de quando produzir a prova, eu perco a presunção de inocência e posso prender. Essa não é a regra. É por isso que a questão ela está equivocada, ela está errada, ela não está certa. Ela não está certa, primeiro, porque ela afronta o artigo 5º, inciso 57, tá certo? Então, não é com a produção da prova que eu vou perder a presunção de inocência. Mas você vai me fazer a seguinte pergunta agora, porque ela é muito importante. Professora Estefânia, me diga uma coisa. E como é que a pessoa pode perder essa presunção de inocência? A senhora falou que não seria com a produção da prova, né? E aí essa produção da prova vai determinar de cara a prisão. Que a questão, inclusive, fala isso. Primeiro, você separe os itens dentro da sua questão. A sua questão, ela fala de princípio da presunção de inocência constitucional tratado pela Constituição. Ela te remete à leitura. Perceba, olha o que é que o examinador pediu de você, candidato. Ele pediu que você analisasse com uma visão do artigo 5º, inciso 57. Ele já te direcionou. Ó, a Constituição Federal fala desse princípio assim. Então, ele quer que você pense como funciona aquele princípio, daquela forma. Beleza? Professora, só que eu quero que a senhora já me disse que a questão está errada, porque a visão do artigo 5º é outra. Eu já entendi, já marquei. Só que a senhora disse que tinha novidade nesse princípio, eu preciso que a senhora me diga qual é a novidade. Veja só, a primeira pergunta que você me fez foi: professora, e quando é que esse princípio da presunção de inocência acaba? Só com o trânsito em julgado? Veja, turma, antes do habeas corpus 126/292 de 2016, o STF tomou uma decisão que refletiu no princípio da presunção de inocência. Isso é muito importante para você. Em primeiro lugar, eu já quero que você solte a canetinha, olha para esta professora que vos fala e preste o máximo de atenção que você puder no que eu vou falar, ok? Não anota nada agora, tá? O que é que você vai fazer? Depois que eu explicar, você volta um pouco o vídeo e faz as suas anotações. Eu preciso que você entenda, compreenda o que foi essa modificação e como foi que se deu essa modificação, para depois você fazer a sua anotação. Essa modificação, ela é muito importante. Por quê? Porque ela limita o quê? Ela cria uma limitação para a aplicação desse princípio da presunção de inocência. Você estudou até hoje que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E que o princípio da presunção de inocência, ele só perde a sua força quando o acusado for cumprir a pena, lá na fase de execução. E todas as vezes que o seu professor de processo penal dava aula para você, ou até esta professora que vos fala dava aula, ela dizia assim: alguém pode cumprir pena antecipada no Brasil? Aí você gritava assim: não! Por causa do princípio da presunção de inocência, professora. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa era a tua justificativa. Professora, peraí, essa justificativa agora não vale mais? Veja, essa justificativa ela vai sofrer limitação agora. Por quê? O STF tomou uma decisão, não é, no ano de 2016, em fevereiro de 2016, certo? Que diz o seguinte, ó, a partir de então, quando o juiz de primeiro grau, eu vou desenhar isso para você daqui a pouco, mas eu vou dizer o que foi que aconteceu, depois eu desenho. Quando o juiz de primeiro grau der uma sentença e esta sentença for condenatória, ou seja, esta sentença, ela aplica uma pena para o acusado. Quando esta sentença aplicar uma pena para o acusado, ou seja, uma sentença condenatória, e ela for proferida pelo juízo do primeiro grau, sendo esta sentença uma sentença que o acusado não concorde,
Ele pode recorrer, não pode? Pode, porque você já estudou lá no direito constitucional, né, que existe um princípio chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio, que é o princípio do duplo grau de jurisdição, vai permitir que o acusado, ele pegue aquilo que o juiz colocou na sentença que ele não gostou e leve para uma instância superior, traduzindo, que leve para o tribunal. E o tribunal lá vai julgar os reclamos desse acusado, que ele vai dizer, ó, a pena foi maior do que eu merecia, nesse processo, né, eu não merecia estar preso até agora, enfim, todas as coisas que ele vai ali correlacionar, que são coisas que ele achavam que não deveriam estar naquela sentença. Acontece que subindo para o tribunal esta apelação, que é o recurso certo para combater essa sentença, tá? O tribunal, ele pode ou não julgar esse recurso favorável para o acusado. Só que aí, o que é que acontece? Você tem que lembrar de uma coisa. Todas as vezes que o juiz for proferir sentença, né, aquele primeiro juiz que eu falei, for proferir uma sentença, ele vai ter que determinar a prisão ou se manifestar sobre ela, a manutenção dela. E o que é que acontece? Quando ele proferir a sentença, ele pode dizer assim, olha, o Arthur vai poder recorrer em liberdade até que passe o prazo do seu recurso. Se ele não recorrer, que ele recolha-se ao cárcere para cumprir a sua pena. Só que Arthur pode estar preso, não é verdade? Professora, ele pode estar preso, mas antes da sentença? Claro que pode, você já estudou isso. Ele pode estar preso por força de uma prisão cautelar, que pode ser uma prisão preventiva, óbvio, né? Conforme dispõe o artigo 312, porque há indício de autoria, materialidade e qualquer daquelas 4 hipóteses, não é? Então, vamos lá. O Arthur, ele está preso. E aí, na hora que o juiz vai dar a sentença, o juiz diz assim, ó, eu vou manter a prisão do Arthur, ele vai recorrer preso. Ok? Ok. Beleza, beleza. Aí o recurso sobe para o tribunal. Quando sobe lá para o tribunal, 2 situações, você acabou de ver, solto e preso, né? Quando sobe lá para o tribunal, o que é que acontece? O tribunal vai avaliar. Aí Arthur recorreu porque Arthur não está conformado com a sentença que recebeu, com a pena. Recebeu uma pena de 20 anos. E ele é primário, bons antecedentes, não merece. Quando chega lá em cima o recurso, o que é que o tribunal faz? Mantém a mesma sentença dada pelo juiz. Diz assim, não, em que pese Arthur está pedindo para reduzir, nós vamos manter a condenação em 20 anos. Tem razão o juiz do primeiro grau, ele deu uma sentença correta, não vamos modificar essa sentença não. Arthur vai ficar preso 20 anos. Mantém a decisão dada pelo juiz de primeiro grau. E naquele momento, Arthur, que estava solto, vai receber, naquela decisão do tribunal, a determinação para cumprir provisoriamente a sua pena. Afe Maria, peraí. Então, quer dizer que o STF, no seu habeas corpus 126 de 292 de 2006, não é? Ele decidiu que, mantendo a sentença, mantendo o tribunal, a sentença de primeiro grau, poderá então se determinar a prisão de Arthur para que Arthur, então, ele cumpra provisoriamente a sua pena. Professora, eu estudei uma coisa. Eu estudei que a pessoa só cumpre a pena lá na fase de execução. E eu também estudei que a pessoa é considerada inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que é que aconteceu com isso? Pois é, eu vou te responder isso, mas eu vou te responder no próximo bloco. Então, ó, na nossa próxima aula, na verdade. Então, clica aí na nossa próxima aula, eu vou estar te esperando.